Irlene e Johnny, por favor, contem pra gente como vocês chegaram aqui à terapia do amor. A gente chegou como último recurso. Nós algumas vezes assistia em casa o The Love School no sábado. Ele, como ficava mais na televisão, via mais do que eu. E aí ele me chamou, vamos lá conhecer? Aí eu topei, porque a nossa situação já estava a ponto de separação. E aí nós viemos para a primeira terapia. Chegamos meio desconfiados, recebiados, mas foi assim, a gente saiu daqui nocauteado, porque Nocauteado. a gente só ouviu verdades, e aí a gente viu que tinha alguma coisa que podia mudar de fato, do que a gente via na televisão. Os testemunhos, as pessoas contavam as histórias, né? E a gente entendeu que podia acontecer com a gente também. E aí nós começamos a frequentar. Foi assim que nós chegamos aqui, né? E quando chegamos na reunião, começamos a entender que a gente fazia tudo errado, né? Então, o meu comportamento todo errado, tudo aquilo que eu aprendi na vida e toda a bagagem que eu trazia comigo toda errada. E aí a gente foi entendendo, tivemos a oportunidade de ter um atendimento com o senhor e com a dona Cristiane. Nem acreditamos quando abordaram a gente ali na entrada, né, perguntando se queríamos um atendimento, porque eu achava que para ter um atendimento com vocês tinha que ter alguma indicação, né, precisava ter alguém para indicar, né. Mas enfim, aí fomos surpreendidos e viemos fazer o atendimento, né. Daquele atendimento para frente foi uma virada de chave assim absurda. O que mudou para vocês de lá para cá? Mudou tudo, né? Primeiro porque nós não éramos nem casados legalmente. Então, a partir daí, foi o primeiro ponto que nós identificamos, né? Que a gente precisaria resolver a situação. E aí nós nos casamos legalmente, agora em agosto fazem 2 anos já. E a mudança, ela vem primeiro com a gente, né? Eu entendi que no momento em que eu parasse de olhar para ele, porque era muito fácil, eu olhava para ele e via um monstro. E eu sempre me justificava com as nossas discussões por conta do jeito dele. Até o momento que eu entendi que eu precisava olhar para mim. Que não adiantava esperar que ele mudasse primeiro. Eu teria que fazer a minha parte. E aí foi quando eu tive a visão horrível a meu respeito no espelho. Eu vi que ele era o jeito dele, mas eu não era uma santa como eu achava que eu era. Eu achava que eu era uma ótima esposa, que eu cuidava da casa, cuidava dos filhos, dos enteados, trabalhava. Mas no momento em que eu entendi que eu precisava olhar para mim, caiu uma venda dos meus olhos. E eu fui mudando o meu jeito, aquela Irlene estúpida, autoritária, que não era submissa, porque a nossa briga de foice é que ele vem de uma família, pai militar, autoritário, mulher não pode falar, não pode argumentar, tem que ficar quieta. E eu, por outro lado, uma vida sozinha, fui casada, me divorciei, tive uma filha, criei a minha filha sozinha a vida toda e aprendi a me virar. Era uma mulher, um homem no corpo de uma mulher. Totalmente independente. Totalmente independente. Eu era a mulher que o mundo prega. É aquela mulher que não precisa de homem para nada, que desentope ralo, que troca chuveiro. E aí, quando a gente foi morar junto, começou a ter os atritos, porque eu não abaixava a cabeça para ele muito autoritário, e aí a gente começou a ter os conflitos. Passei por psicólogo, tentei várias coisas, mas nada resolveu. Até o momento que a gente começou a vir na terapia e que eu entendi que eu só veria mudança no nosso relacionamento e em mim a partir do momento que eu começasse a obedecer. E aí, a partir daquele momento, eu virei outra pessoa. Eu mudei completamente. Assim, a ponto de antes, as minhas amigas todas eram casadas. E eu dava conselho para elas.
E eu falava para elas, não põe comida no prato para o marido, para de ficar fazendo a vontade deles. Até um determinado momento que nós fomos na casa dessa amiga minha, que eu dava esses conselhos errados para ela, e eu fui e coloquei comida para ele no prato. E aí ela falou, quer dizer que agora você coloca comida no prato para ele? Então, são coisas que que só acrescenta na vida da gente, né? E você aprendeu o que em termos de ser marido? Ela falou que você era muito autoritário, histórico militar e tal. Como é que o que você aprendeu de diferente? Então, eu aprendi que o equilíbrio é o ideal, né? Então, eu comecei a perceber isso também, comecei a me policiar com algumas coisas e fui me transformando, fui mudando o meu jeito, fui deixando de ser aquele ogro, fui deixando de ser aquela pessoa muito autoritária como ela coloca, né? E aí eu acho que as coisas começaram a se encaixar, né? Com menos força, né? Mais jeito, mais obediência. As coisas começaram a realmente a se transformar e chega num ponto em que a força não é mais necessária, né? A paz reina de uma forma que não tem mais espaço para força, né? Quando eu entendi que eu devia ouvir a palavra e obedecer, porque até então a gente vinha, mas eu não estava obedecendo. Eu ainda estava dura, endurecida, achando que se eu abaixasse a guarda, que ele ia montar e botar espora em mim. Então, no momento em que eu vi que eu estava dando murro em ponta de faca, que o que está na palavra é o que eu deveria fazer, que eu deveria seguir, o que eu deveria obedecer, tudo se transformou. Hoje a gente conversa sobre tudo. Ele me escuta, porque ele não escutava. Eu não era a primeira na vida dele. A primeira era o trabalho, depois os filhos e lá embaixo eu. Então, isso foi uma coisa que mudou bastante. Ele começou a entender também que ele estava agindo errado e automaticamente ele começou a mudar. Hoje ele é mais brando, ele é mais amável, ele é carinhoso, ele tem mais paciência, ele me escuta. A nossa casa é uma paz. É um lar que era de briga, de discussão, um dormindo num quarto, o outro dormindo no outro. Chegava do trabalho, que nós trabalhamos juntos, né? Então, brigava no serviço com coisa de trabalho. Chegava em casa, eu ia dormir, ele ficava na sala, dormia no outro quarto. Hoje, não. E hoje vocês já estão bem, mas eu vejo sempre vocês aqui na terapia do amor. Por quê? Porque a gente precisa fazer a manutenção. A mudança, ela é todos os dias. Todos os dias eu preciso melhorar em alguma coisa. Então, tudo que eu aprendi lá atrás, eu trago comigo. E a cada terapia é uma coisa nova que a gente aprende.